Ô gente, Roberto Rilo Biscro aqui. Sabe aquele ditado do tempo da vovó? Imagina da minha vovó, eu que tenho 57 anos, imagina como esses ditados são velhos, né? Eu mesmo não uso, mas por exemplo, cavalo velho não pega andadura. Pois bem, em inglês existe um equivalente, que é You can't teach an old dog new tricks. Você não consegue ensinar truques novos para um cão velho. Pois bem, entre 2003 a 2015, em, portanto, 12 temporadas, houve uma série policial produzida pela BBC chamada New Tricks, os tais truques novos, né? Então partia do pressuposto de que detetives velhos não conseguiriam aprender truques novos. Eles aprendiam sim, só que de vez em quando eles recorriam aos usos e costumes, né, de intimidação de testemunhas que eles usavam na época em que eles atuavam na polícia londrina. Mas antes de falar um bocadinho sobre essa série, que em sua maior parte foi muito simpática e teve 102 episódios, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Bom, então é assim, o episódio piloto mostra a Sandra Pullman, detetive Chief Superintendent, cometendo um erro enorme. Ela tira em um cachorro, então aí a mídia cai em cima dela e ela então é colocada na geladeira. E qual que é o castigo? Eles estão formando uma nova unidade que se chama Yukos, que é uma unidade que vai usar policiais velhos para investigar cold cases, casos que estavam engavetados, casos históricos. Se eles eram policiais velhos, né, já aposentados, que voltariam à ativa, então eles iriam pesquisar, investigar casos antigos também, tá? Durante todas as temporadas, as 12, eles falam o nome dessa unidade, Yukos. Na verdade, é uma miguelança e fizeram uma, né, assim, se essa sigla refletisse de verdade o nome do esquadrão, daria UCOX. Só que daí daria muita piada, né? Porque cock é uma forma britânica e também inglesa, norte-americana, tal, de falar do pinto, né? Do pênis. Então botaram UCOS. Pois bem, nesse episódio ainda piloto, a nossa Sandra Pullman, ela vai recrutar os 3 policiais, né, aposentados, que vão ficar com a gente durante no mínimo 9 temporadas. É a partir da 9ª temporada que o elenco principal começou a deixar a série e ser trocado, tá? Então a gente vai ter durante 9 temporadas, além da Sandra Pullman, a gente vai ter o Jack, tá? Halford, que era interpretado pelo James Bolan, ele acaba sendo meio que o chefe, porque ele era o mentor dela, tá? O Brian Lane, que é o Alan Armstrong, ele fora alcoólatra e deixou a polícia numa posição até baixa, como sargento, tudo, mas porque ele cometeu algum erro. E o Jerry Standing, o Dennis Waterman, falecido Dennis Waterman, que era o mulherengo, né? Ele fora casado 3 vezes e durante algumas temporadas as 2, 3 mulheres e um monte de filhas dele sempre aparece. Então a gente tem durante várias temporadas chance de conhecer essas personagens. Por exemplo, o Jack Halford, ele perdera a esposa dele, a Mary, em um acidente. E aí, então, logo no segundo, sei lá, episódio, a gente descobre que a Mary estava enterrada no quintal do Jack. Então ele vive conversando ali com a Mary. A gente vai conhecendo, as histórias são independentes, que eles estão investigando, mas volta e meia você tem referência a alguma coisa do passado dessas personagens, tá? Então, é claro, né, que esse problema por exemplo, da esposa do Jack ter sido atropelada e morta, vai aparecer em uma ou duas, mais de uma vez,
em temporadas diferentes, se vai ter resolução ou não, você vai ter que sacar. Só que é assim, de qualquer forma, dá para você assistir aos episódios de forma independente, tranquilamente, tá? E é assim, gente, é uma comédia no final das contas, né? Porque são esses senhores de 60 anos que tem que entrar numa polícia em que você já não pode mais coagir testemunhas. Só que é tudo bem leve, porque é uma comédia. E cada um deles tem a sua excentricidade. Então, assim, durante 9 temporadas, é tudo muito gostoso, tá? Você lá, tem uma que eles vão investigar um assassinato, sei lá, tipo um serial killer de cachorros. Outras é um pouquinho mais pesado, mas nunca tão pesado, tá? E é claro, né, aquelas coisas de gente que gosta de série policial, daí você vê, gente, a Nicola Walker apareceu, olha o Father Brown aqui, olha fulano, olha Beltrano, né? Atores que a gente viu em outras séries depois, fazendo inclusive detetives e tal. A partir da 9ª temporada, o negócio começa a ficar complicado, porque assim, a gente pegar, você toma um amor enorme, uma simpatia, você conhece aquelas personagens muito bem, eles são muito simpáticos. Os atores foram começando a sair. Primeiro foi o James Bolan, né, o Jack, que era o meu favorito, saiu primeiro. Até entra o Dennis Lawson, que é um ator que eu gosto, tio, inclusive, do Ewan McGregor. E aí, depois sai o Alan Armstrong, depois sai... Chega na 12ª temporada, a partir do episódio 2 ou 3, você tem um outro elenco todo, não tá ninguém do começo. E aí, então, coitados desses atores, né? Eles não têm culpa, os atores que foram entrando, eles são e estão bons. O que acontece a gente já era muito acostumado com os nossos detetives e a nossa Sandra Pullman, a gente já era... Então você tem que experienciar o luto, né, daquelas personagens, daqueles atores saírem. E também o que acontece é que essas personagens novas que foram entrando, elas não entraram com aquelas características excêntricas tão marcantes, até porque elas não tiveram tempo para desenvolver isso, coitados, né? Dos personagens que ficaram conosco 9 temporadas. Do Jack, do Brian, tanto é que eu decorei o nome, ó. Jack Halford, Brian Lane, Jerry Standing, Sandra Pullman. Eu sei o nome deles todos, amei todos, gosto de todos. Os outros atores não tiveram esse tempo e as personagens ficaram mais brandas, menos excêntricas. O show foi perdendo qualidade mesmo, tá? Chega na 11ª temporada, você tem problemas pessoais desses novos policiais sendo tratados, só que de uma forma tão esquisita, para a investigação policial e eles começam a falar da família deles, mas não é nada interessante. Não tem uma Mary que está enterrada no quintal, não tem uma esposa, o Brian tem uma esposa, né, a Esther, que aparece durante as 10 temporadas que o Alan Armstrong está lá, o Brian Lane. A Esther aparece sempre. Aliás, a atriz que faz a Esther, Susan Jameson, é esposa na vida real do James Bolan, que é o Jack Halford, tá? Então, assim, você tem o policial que aparece lá, o Anthony Coff, que é o superintendente, o chefão deles. Chega numa determinada temporada já não tem mais isso, tá? Então, assim, a série foi realmente perdendo o charme. Poderiam, sei lá, né, ter encerrado e depois começado uma outra série. Então, perderam a chance, na verdade, de terminar o show numa toada alta, mas não, acabou sendo os últimos episódios bastante chatos, difíceis de assistir. Mas mesmo assim, para quem curte uma coisa mais divertidinha, tudo, durante umas 9 temporadas, 10 praticamente, o show é muito legal. Acho que a maior parte desses episódios deve ter sido gravados no inverno, porque eles sempre estão com luvas, sempre estão... Né? Londres não é um lugar quente, assim, né? Mas do jeito que aparece lá, sempre estão com luvas, sempre estão com capotes, então deve ter sido gravado outono e inverno, assim. Vários episódios realmente tem neve e tudo, né? Então é assim, é um show que dá para você assistir assim, sem compromisso, é meio para passar o tempo, meio leve, meio cozy, cozy mystery, aqueles mistérios fofinhos.
com bons atores, com coisas excêntricas, e alguns casos que podem até te surpreender uma ou outra vez, mas na maioria das vezes você mais ou menos tá cantado já quem que fez tal coisa, tá? Porque como eu falei, é uma série mais leve, né? Mais de comédia, assim. Nossa, New Tricks foi muito bom enquanto tinha esse quarteto adorável das primeiras 9 temporadas. Foi perdendo a qualidade, perdendo o charme e terminou de uma forma melancólica quase. Mas eu vou repetir, não é culpa dos pobres atores que entraram depois, né? Eles pegaram uma tarefa inglória, né? Estavam destinados mesmo a falhar, porque a gente não ia conseguir ter em uma temporada e no nível de escrita que estavam aqueles roteiros, chance de gostar daquelas personagens como a gente gostara dos nossos heróis, do nosso quarteto maravilhoso das primeiras 9 temporadas de New Tricks. Tchau!